E aí, galera, tudo certo? Então, bem-vindo, hein, mano? Bem-vindo, muito felizão mesmo de ter você aqui no primeiro episódio de estudos da Bíblia. Hoje, o primeiro episódio, como o estudo é da Bíblia, então vai ser a Bíblia Sagrada. Só identificação aqui entre você e a Bíblia. Quem que é a Bíblia Sagrada? Você vai conhecer hoje, beleza? Desde os 11 anos eu era crente, saí da igreja achando que ia ser gente, mas quebrei a cara, não sacaram mais os dentes, voltei pra Jesus e hoje eu vivo contente. Amém! A Bíblia ela é um livro diferente. Ela é como se fosse uma mini biblioteca. Ela é composta ali por 66 livros e escrita por 40 autores de diferentes etnias, diferente cultura ali, bem diferentes. E tudo isso foi feito, escrito e compilado num período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa à verdade nela contida. Por abraçarem essas verdades, os blasfemos já se tornaram pessoas reverentes. Ébrios, pessoas do gole, se tornaram pessoas sóbrias. Criminosos se tornaram confiáveis. Ladrões se tornaram honestos. Adúlteros se tornaram puros. Mas assim, o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Então aperta o cinto aí que vai começar nosso estudo de hoje, tá bem bacana. Uma coisa bem da hora que a gente tem que lembrar é que Jesus também fazia uso da Bíblia. Mas qual era a Bíblia de Jesus? A Bíblia fala de Jesus no Novo Testamento, mas não tem como já existir uma coisa narrando história que ainda nem tinha acontecido. Você concorda comigo? Então a Bíblia que Jesus usava era ali o Antigo Testamento, o livro ali dos profetas. Como que Jesus considerava a Bíblia? Vai dizer assim, ó, palavras de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus ele considerava ali a Bíblia nada mais, nada menos do que a mais pura verdade. Tudo certo até aí? Então vamos puxar nosso carrinho de pipoca que tem mais perguntas pela frente. Qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia e o que eles necessitam para entendê-la? Eu me lembro quando era criança, eu comecei estudando a Bíblia ali para aprender a ler melhor, que até a terceira série eu não sabia ler nada. Eu via palavras meio difíceis e aí muita coisa não ia fazendo sentido na minha cabeça. Falei, cara, então não estou entendendo nada. Eu continuo ou eu paro? Eu continuo porque é de Deus ou eu paro porque eu não estou entendendo nada? Então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles precisam para entender? Vamos ver a resposta? Sempre quando você for estudar a palavra de Deus, como não foi seu amiguinho que escreveu, como não foi você quem escreveu, você tem que pedir o auxílio de quem? Do Espírito Santo para te ajudar a entender a palavra dele. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou as pessoas, que inspirou ali os profetas de Deus, pessoas separadas para escrever a palavra, ele também vai te auxiliar a você entender. Então faz um favor, feche os seus olhos e vamos juntos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de estar desfrutando um pouco das Escrituras Sagradas. Por favor, me perdoe, confio que o Senhor é misericordioso para nos perdoar e que o Senhor vai nos ajudar a gente a aprender ainda mais agora, depois de ter orado. Por favor, nos ajude, nós carecemos do teu apoio. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora vai fluir, agora você vai entender como nunca entendeu uma coisa em sua vida. Então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles precisam para entender? Vamos ver a resposta? Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar?
Então, as pessoas elas precisam de alguém para ajudá-las a entender. A situação de muitos é que leem e não entendem. Por que não entendem, Fernando? Porque não tem ninguém para ajudá-las a entender. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Sabe o que vai dizer? Vai dizer assim, ó. Porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra, depois mais outra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías acabou de falar. É um pouco aqui e um pouco ali. Porque Deus fala a gente como se fosse criança. E para os pais, os filhos nunca envelhecem, né? Eu creio que Deus deve olhar para a gente como se fosse o bebê dele. Então, a gente primeiro tem que ter humildade, né? Se você está começando a estudar, sinta-se como uma criança. Porque é assim que Deus vai falar a você. Palavra por palavra. Já ensinou criança o dever de casa ali? Filho, qual é essa palavra aqui? Ah, não sei, pai. Vai, o pai te ajuda. Casa. É casa, filho. Muito bem. Um pouco aqui, um pouco ali. A gente vai decorrendo a Bíblia ali. O que fala aqui em Isaías sobre um assunto. Em Mateus vai estar falando o mesmo assunto. Aí a gente já vai correr aqui em Pedro. Aí Paulo já vai ter falado ali também em Coríntios, Atos. Que Deus possa estar nos abençoando, que nós possamos estar estudando sempre um pouco aqui, um pouco ali e compreendendo tudo o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Tá bom, mas qual será o benefício que um estudante das Escrituras ele recebe? Lá em João capítulo 5, versículo 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Jesus Cristo vai estar do início ao fim. Em resumo, através da Bíblia nós encontramos a vida eterna. Existe algum outro benefício que a Bíblia nos proporciona? Com certeza tem. Aqui em João capítulo 16, versículo 13, diz bem assim, ó. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará vocês as coisas que estão para acontecer. Fernando, mas a Bíblia foi escrita por homem, meu irmão. Você quer vir com esse negócio de Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por mãos de homens. Homens pecadores, foram homens que escreveram. Beleza, foram homens mesmo, né? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homem santo, uma pessoa santa, é uma pessoa separada, é uma pessoa ali dedicada, é uma pessoa com um propósito de vida para aquilo dali. Aquilo dali o quê? Para servir a Deus. Então, homens, servos de Deus, não uma pessoa, não um crente borocochô, que nem você pensa, ah, fulano é crente, mas tá. Não, esse fulano não. É uma pessoa ali realmente exemplar, pecadora, porém exemplar, que se dedica ali à obra de Deus. Essas pessoas elas foram separadas e receberam ali em si o Espírito Santo que as inspiraram a fazer aqui. E hoje o Espírito Santo tem nos usado a entender a palavra de Deus. Eu concordo com algumas coisas que a Bíblia fala. Algumas coisas aí tá certo, outras coisas eu não concordo não. Algumas coisas assim é relevante. Agora a Bíblia tem que ser atualizada, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, o Antigo Testamento... Não. 2 Timóteo é no Novo Testamento. Então vamos ler comigo que diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura. Qual parte da Bíblia não foi escrita por homem? Êxodo capítulo 31, versículo 18, vai dizer bem assim, ó. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, qual parte que não foi escrita ali por mãos humanas foi apenas ali as tábuas do testemunho, os 10 mandamentos, irmão. Fica ligado. Tá, mas as coisas mudam, os tempos se atualizam, não é verdade? É verdade, sim. Então, será que tem alguém que está autorizado a mudar alguma coisinha ali da Bíblia? Tipo, só para melhorar alguma coisa, assim, que já tá meio fora de contexto. Vamos ver? Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Olha, no concílio de Laodiceia, em 364, foi mudada uma das leis que eu citei ali dos 10 mandamentos. Não é permitido ninguém mudar o que está escrito ali na palavra de Deus, de maneira nenhuma. Se alguém mudar, todos os flagelos que está escrito neste livro vai cair sobre essa pessoa. Então vamos seguindo para a última questão, que diz assim, ó, como são chamados os praticantes do ensino da Bíblia? João 13:17 diz assim, ó, querido, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, agora que você está sabendo dessas coisas, você vai ser feliz, vai ser bem-aventurado. Cara, eu tô numa tristeza, tô na depressão, tô na ansiedade. Tenta outra forma de ser feliz. Tenta mergulhar de cabeça na Bíblia. Tenta aprender do que Deus quer te ensinar. Que se você praticar estas coisas, é a palavra de Deus dizendo, você vai ser bem-aventurado. Em outras palavras, se você praticar estas coisas, você será uma pessoa feliz. É impossível você estar andando lado a lado com Deus e não ser feliz. Ah, Fernando, você está fazendo uma pregação aí totalmente falsa, porque quer dizer que a pessoa que serve a Deus, ela não tem problema? Você está dizendo que a pessoa que serve a Deus ali, ela não vai enfrentar adversidade? Vai. Só que mesmo quando essa pessoa estiver triste, ela vai ter motivos para sorrir, porque ela conhece a Deus e ela sabe que ela não está sozinha em problema nenhum. É muito mais fácil a gente se sentir melhor quando tem alguém nos ajudando na dificuldade do que quando a gente se sente sozinho. É impossível você ficar feliz com a casa pegando fogo, mas talvez quando você vê o bombeiro, mesmo com a casa pegando fogo, você pode abrir um sorriso, porque sabe que ali pode existir sim salvação. E é isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar a salvação. Não só uma salvação que vai te arrebatar e te levar para o céu. Deus quer te dar uma salvação desse mundo aqui que não tá dando, irmão. Não tá dando, tá cada dia pior. E aí, é falácia, cada dia pior. Cara, eu morei numa cidade com um pouquinho mais de 100 mil habitantes. E era uma cidade considerada tranquila. Era uma cidade considerada segura. Lá em Santa Catarina. E todos os dias, praticamente, eu ouvia dizer que alguém morreu ali, alguém morreu aqui, e as pessoas já estavam geladas. Todo mundo levando na boa. Ah, morreu. Acontece, as pessoas morrem. Só que eu e você também é de carne e osso. Pode chegar um momento em que não vai ser as pessoas, vai ser nós. Mas e aí? O que vai acontecer depois disso? Você está preparado para as consequências do que pode acontecer? Você descansar ali no pó da terra. A próxima coisa que você vai ver é Jesus voltando. Paulo, ele falou assim, ó. Cara, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Morrer eu tô de boa. Porque a próxima coisa que eu vou ver vai ser Jesus voltando. Porque a morte é um estado de inconsciência e eu vou te mostrar isso através da Bíblia aqui ainda. Então, quando você fechar os olhos, perdeu a consciência, passou 1000 anos, o inconsciente não tem noção de tempo. Quando você abrir os olhos de novo, tá Jesus voltando. Então ele falou bem assim, porque aí eu vou logo para junto de Cristo e tô de boa. Mas por causa de vocês, é necessário que eu viva, para que eu possa aí estar com vocês, possa estar ajudando. Então, cara, confia em Deus e segue as coisas que Ele está te pedindo, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Você só tem a ganhar. Você não é feliz ainda, mas você tem uma grande chance de conhecer a felicidade verdadeira que está em Cristo Jesus. Então vamos ler aqui para terminar o último versículo, que está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quem não pratica a palavra, quem só escuta, vou escutar a palavra de Deus. Poxa, tem maior tempo que eu não vou na casa de Deus, eu vou na igreja. Aí vai lá, escuta, aí depois volta, começa a fazer as coisas erradas tudo de novo. Então essas pessoas estão enganando a si mesmo, como diz na palavra. Então você tem que ser ouvinte e também praticante, para que vocês possam ser felizes e não sejam enganados por vocês mesmos. Faça o possível, se esforce. É o esforço humano com o poder divino e tudo vai dar certo, tá bom? Esse é o meu desejo para você, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com você, beleza? Vamos orar junto? Fecha o olho, 1, 2, 3, oração. Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo encontro com esses meus amigos que eu tive aqui e minhas amigas também. Quero te pedir que o Senhor venha estar transformando a vida deles, não importa se seja 1, 2
ou 3 ou 10 pessoas que irão assistir esse vídeo, mas que essas pessoas possam sentir que o Senhor fala a elas, que o Senhor usa meios dos quais elas nunca imaginaram para falar com elas, e que o Senhor está do lado delas até a consumação do século. Que elas possam dar crédito à Bíblia, pois a Bíblia testificam de Jesus e elas que conduzem à vida eterna. Vem estar nos abençoando, nos livrando de pecar. Nós somos falhos e pecadores, nós erramos muitas vezes, por isso nós contamos com o Senhor e com os méritos de Jesus para nos transformar. E é no nome de Jesus que te pedimos todas essas bênçãos. Amém. Valeu, meu querido. Valeu, minha querida. Um beijo no seu coração e até a próxima.